Qual é a sua relação com seus pais? É uma relação normal? É uma relação que vale a pena? É uma relação boa, construtiva, crescente? É uma relação de amor? Muitas pessoas alegam muitas coisas sobre a criação que seus pais lhes ofereceram. Muitas pessoas apresentam muitos defeitos do pai, da mãe. Alguns defeitos apresentados não procedem. Outros defeitos procedem, faz sentido. Realmente, as falhas aconteceram, os equívocos aconteceram, os erros se multiplicaram em uma fase da vida. Alguns pais talvez até tenham abandonado a família, algumas mães talvez tenham feito o mesmo. Talvez alguns filhos tenham até apanhado demais. Talvez alguns filhos tenham pago o preço do mau relacionamento do pai com a mãe, e a conta chegou no filho, que tudo que fazia era motivo para brigas, repreensões, talvez até surras. E aí, diante disso tudo, algumas pessoas justificam que não conseguem ter, nunca tiveram e nunca terão condições de viver uma relação saudável, construtiva, bonita com seus pais. Bem, independente de como foi a sua história com seu pai, independente de como foi a sua história com a sua mãe, independente se você conheceu ou não seu pai, conheceu ou não sua mãe, eu preciso te dar uma advertência que a palavra de Deus registra através do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3, que diz assim: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu conheci uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente, e ela morava num bairro muito próspero da cidade do Rio de Janeiro. Porém, ela tinha seus pais num outro município não tão próspero, numa condição de vida não tão próspera, e essa pessoa ficava muitos meses sem ver seus pais. E o motivo para isso, que ele alegava, era que o relacionamento nunca foi muito estreito, que o relacionamento sempre foi precário, e que ele não procurava os pais, mas que isso também não fazia falta para os pais, porque eles nunca tiveram tanta afinidade assim. E a pergunta que eu faço é: será que isso é uma verdade? Será que nunca foi tão bom, nunca foi tão legal, e por conta disso esses pais também não fazem questão? E nunca foi tão bom, e por conta disso esses filhos também têm o direito de não procurar esses pais, porque é a lei da semeadura, os pais semearam distanciamento, então esse filho tem todo o direito de não querer proximidade. Bem, quando a gente lê o texto bíblico, ou seja, a orientação divina, ele diz para honrar pai e mãe. Ele não diz nem que você precisa gostar demais, amar demais. Ele só diz para honrar. E não diz para honrar pai bom e mãe boa. Não diz para honrar pai 100%, mãe 100%. Não. Ele fala: honra teu pai e honra tua mãe. Porque tem uma promessa nisso. E a promessa quem está fazendo é o próprio Deus.
porque esse texto é uma reprodução do que está nos 10 mandamentos. E essa promessa não é porque, se você fizer isso em relação ao seu pai e sua mãe, você terá um benefício do seu pai ou da sua mãe. Talvez você vai honrar alguém que não te honrou a vida inteira e que vai continuar sem te honrar. Quem está prometendo alguma coisa em função da honra a pai e mãe é o próprio Senhor. O próprio Senhor está dizendo, honra teu pai e tua mãe, porque tem uma promessa nisso. E qual é a promessa? Para que tudo te vá bem. Uma pessoa que não tem um bom relacionamento com o pai e com a mãe, pode ficar rico, pode ficar famoso, pode ser promovido na empresa, pode montar uma mega empresa, pode se tornar bilionário, pode se tornar um político famoso, um jogador famoso, um artista famoso, um empresário famoso, não vai estar bem resolvido. Não vai bem. Vai bem uma coisa, mas não vai bem a vida. Quando não se tem uma capacidade de perdoar e entender o limite dos pais, a fraqueza dos pais, a falta de capacidade de um pai, de uma mãe, que talvez também não tenha recebido alguma coisa muito boa de um avô e de uma avó, quando não se tem a capacidade de lidar com a fragilidade que os pais ofereceram ao filho, quando não se consegue, mesmo no mundo de tanta informação que os pais não tiveram, conseguir ter uma atitude mais inteligente diante desses pais. E pior ainda, é quando os pais foram maravilhosos, mas porque não concordaram com alguma coisa ou porque não fizeram alguma coisa, pronto, são taxados de maus, são deixados de lado, são taxados de chatos, conservadores, privadores do sucesso, privadores da alegria. Mesmo que esses pais tenham sido maravilhosos. Aí é pior ainda. Porque essa pessoa pode vencer na vida, mas não vai ser feliz. Se uma pessoa que rejeita pai e mãe for feliz, eu vou mudar de nome. Pode ser feliz até um ponto, mas quando chega naquele ponto em diante, vem as recordações do pai, da mãe, da história, do passado sem perdão, um passado que não foi limpo, não foi lavado, a dor volta, o sentimento ruim vem. Ele diz, olha, para que você vá bem e para que viva muito tempo sobre a terra. Muita gente morre antes da hora porque não honra pai e mãe. Eu me lembro de um jovem talentoso, inteligente, atleta, que não seguiu o conselho de pai e de mãe, e voltando de madrugada de uma das suas gandaias, ele bate com o carro e perde a vida a poucos quilômetros de casa. Quem não ouve pai e mãe, uma hora vai se dar mal. A não ser que seja um pai e mãe que realmente só dá para honrar, porque eles não têm cabeça, não têm coração, não têm caráter, estão perdidos. Então tem que honrar mesmo assim. Mas não dá para ouvir conselho. Agora, pessoas que têm uma história, mesmo que tenham defeitos, pessoas que têm demonstrações de amor para com o filho, ainda que tenham defeitos, e não são ouvidos, muita gente vai encurtar o tempo de vida por conta disso. E se tiver vida, vai ter uma vida, mas emocionalmente morta. Vai pagar a conta, é uma morte emocional o resto da vida, porque não ouviu pai e mãe. Então, cure suas feridas com seus pais, honre seus pais. Já morreu? Honre a memória. Cure as lembranças, se você quer viver bem e viver mais tempo na terra com qualidade de vida. Que Deus te abençoe. Se inscreve no canal, amanhã eu estou de volta. Toca no sino que ele vai te lembrar toda vez que tiver um vídeo novo. E copia o link e manda para alguém. Deus te abençoe.